Você já deve ter ouvido falar do professor João César de Castro Rocha. Ele está sempre presente em algum canal da internet falando sobre a extrema-direita, não só brasileira, mas a mundial, a origem da extrema-direita, a origem desse tipo de discurso que eles têm. E ele também esclarece, sempre esclareceu e continuará esclarecendo por muito tempo sobre Bolsonaro e o bolsonarismo. Ele é uma das pessoas que fez um grande, talvez o melhor diagnóstico a que a gente tem acesso sobre esse fenômeno horroroso que o Jair ajudou a implantar. O Jair não inventou nada, até porque ele não teria capacidade intelectual para isso. Mas ele foi e continua sendo um bom ator a serviço desse desserviço. Esse desserviço social, desserviço à humanidade. Hoje, ouvindo um outro historiador falar numa discussão, ele disse assim que, perceba, olha a gravidade disso que eu vou te falar, que a União Soviética ela perdeu entre 20 e 25 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. Você consegue perceber, olha só, você consegue perceber que pela ação e omissão do Jair durante a pandemia, o Brasil perdeu 1 milhão de pessoas, das quais, muito possivelmente, mais de 300 mil são em razão da atitude ou da omissão direta dele. Então, você consegue ver, na Segunda Guerra Mundial, a União Soviética perde entre 20 e 25 milhões de pessoas. Numa pandemia, por causa de um líder lixo, o Brasil perde 1 milhão de pessoas. Você entende a magnitude disso? Bom, o professor João César, ele fez um roteiro, eu peguei lá no canal do Reflexões Sociais, ele fez um roteiro, uma locução belíssimos, e alguém preencheu com imagem isso. E eu estou trazendo aqui para vocês entenderem a origem do Jair. Presta atenção. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. A trajetória do capitão Bolsonaro no Exército foi tudo menos tranquila. Em 1986, ele publicou um artigo na revista Veja, "O salário está baixo", rompendo com uma regra do Exército e das Forças Armadas, que é a impossibilidade de um oficial realizar manifestações públicas de caráter político. Por esta indisciplina, ele foi preso. No ano seguinte, em 1987, a mesma revista Veja fez uma importante denúncia. Havia oficiais do Exército que planejavam uma série de atentados à bomba para obrigar o alto comando do Exército a aumentar os salários em aproximadamente 60%. O capitão Bolsonaro foi indicado como um dos autores do plano de atentado. Em 1987 ele foi absolvido, mas em 1988 o processo voltou ao Superior Tribunal Militar. Embora de novo absolvido, ele foi reformado porque não pôde continuar nas fileiras do Exército. Foi nesta época que ele principiou sua carreira política. Num famoso depoimento, o ex-presidente e general do Ernesto Geisel afirmou literalmente: Bolsonaro é um caso completamente fora do normal, inclusive um mau militar. A imagem do Bolsonaro como indisciplinado, rebelde, mau militar foi uma imagem tão forte que por muito tempo ele foi proibido, por exemplo, de retornar à Academia Militar das Agulhas Negras, onde ele mesmo se formou. Em vários estabelecimentos militares do Rio de Janeiro, a sua entrada era proibida para que não houvesse uma má influência para as tropas. Tudo mudou com a oposição radical do Jair Bolsonaro à Comissão Nacional da Verdade. E esse caminho começou a ser pavimentado num discurso realizado numa sessão preparatória do estabelecimento da Comissão Nacional da Verdade, reunião realizada em dezembro de 2010. Agora ele era visto pelos generais não mais como um capitão indisciplinado, ele era visto como um fiel deputado, ele era visto como um radical antipetista, ele finalmente foi visto como alguém em quem se podia confiar para o futuro. Sem o apoio dos generais, Jair Messias Bolsonaro não teria chegado ao Palácio do Planalto e provavelmente teria muitas dificuldades para manter-se no poder. O ano de 2014 foi particularmente importante e neste ano 2 derrotas foram decisivas. Em fevereiro de 2014, o deputado Bolsonaro candidatou-se à presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, um gesto que parecia incoerente com a sua própria trajetória. Vimos que
o deputado Bolsonaro pretendia, acima de tudo, descolar-se da figura do deputado corporativista unicamente interessado nas Forças Armadas e nas forças de segurança e, para tanto, precisava projetar-se como um defensor da família, como um defensor de uma pauta de costumes que foi abraçada com força pelo eleitorado evangélico. Por isso, a candidatura à Comissão de Direitos Humanos e Minorias foi tão importante. Em março de 2014, Bolsonaro tentou lançar-se candidato a pré-presidente pelo então Partido Progressista, o partido que então ele fazia parte. Ninguém levou a sério a pretensão. No fundo, nem o próprio Bolsonaro levava a sério a sua ambição em 2014 de candidatar-se à presidência. E mais uma vez, a derrota pouco importou. O que realmente interessava era a sua projeção de um candidato que no futuro poderia ser um candidato viável. No final do ano, em outubro de 2014, numa eleição muito polarizada, muito acirrada entre Dilma Rousseff e Aécio Neves, uma surpresa ocorreu no Rio de Janeiro. Pela primeira vez em sua trajetória política, Jair Messias Bolsonaro foi o deputado federal mais votado no Rio de Janeiro. O elogio aberto que fez a um abjeto torturador é o retrato acabado de sua própria personalidade política. É surpreendente que o mesmo Bolsonaro tenha sido tributário da pulsão antissistêmica. Justamente ele, o gestor de uma família franquia, porque o Bolsonaro, mais do que um político, é uma franquia. Ele levou para a vida pública 3 filhos e uma ex-esposa, e em diversas ocasiões defendeu, sem nenhum constrangimento, todos os privilégios e todas as benesses que os deputados recebem do poder legislativo. Essa junção foi decisiva para o seu êxito eleitoral. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito obrigado. Talvez até crime e não ser punido? Qual a punição de Deus? Não foi punido. Qual? Não foi punido, não. O senhor foi punido pelo comandante da Brigada Infantaria Paraquedista por ter elaborado e feito publicar numa revista semanal, que é a informação que o senhor confirmou agora, sem conhecimento e autorização dos seus superiores, artigo em que tece comentários sobre a política de remuneração do pessoal civil e militar, ter abordado aspectos da política econômico-financeira do governo fora da sua esfera de atribuições e sem possuir um nível de conhecimento global que lhe facultasse a correta análise, por ter sido indiscreto na abordagem de assuntos de caráter oficial comprometendo a disciplina, por ter censurado a política governamental, por ter ferido a ética, gerando clima de inquietação no âmbito da organização militar, da força e por ter contribuído para prejudicar o excelente conceito da tropa paraquedista no âmbito do Exército da Nação. O senhor foi punido por 15 dias, no dia 3 de setembro de 86, 15 dias de prisão. O senhor está aqui no seu boletim reservado à época, e agora nós temos a... Não, peraí. Sabe o que você não consegue fazer com R$6? Você não consegue comprar uma Coca-Cola numa lanchonete. Você não consegue uma passagem de ônibus na maioria das cidades do país. Você não consegue tomar um cafezinho e comer um docinho depois do almoço. Mas sabe o que você consegue fazer com R$6? Você consegue baixar o e-book que eu fiz, que te ajuda a sair das dívidas. Sim, é uma coisa objetiva, rápida, prática, linguajar claro e custa R$6. E por que eu fiz R$6? Para pagar os custos de hospedagem, é só isso. Você vai aprender de uma maneira muito didática aquilo que o banco não quer que você saiba. Perceba, não é uma pós-graduação. É uma apostila didática com coisas simples, mas que a maioria das pessoas não sabe. E que eu aprendi ao longo de 20 anos na área do direito, ensinando e ajudando empresas e empresários a sair das dívidas. Entra na descrição desse vídeo, clica no link, baixa o PDF que custa R$6. Você pode distribuir para quem você quiser, quantas vezes você quiser. A minha intenção é te ajudar.